Seja, ó Deus, com as nossas vidas, com os nossos corações. Não permita, ó Deus, que nós venhamos perder a nossa atenção, mas que venhamos estar com a nossa mente e também o nosso coração focado somente no Senhor. Seja conosco, nos capacite a entendermos e a aplicarmos a Tua Santa Palavra nessa noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, Espírito Santo, seja conosco. Em nome de Cristo Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Diz assim, irmãos, Salmo de número 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Há momentos em que a sensação mais difícil para qualquer pessoa, e também para a igreja, é perceber que tudo ao redor parece ruir, que tudo ao redor está fora do lugar. Situações surgem em que aquilo que antes parecia firme, agora começa a vacilar. Notícias geram apreensão, pressões aumentam, inimigos se levantam, e por dentro nasce uma pergunta silenciosa no coração de cada homem, de cada pessoa. Como permanecer firme quando tudo parece ameaçar nossa estabilidade? Em muitos desses momentos, o medo ele não nasce apenas do tamanho do problema. Não é simplesmente isso. Mas é a impressão de que estamos cercados por forças maiores do que nós. Foi exatamente esse tipo de cenário que Jerusalém experimentou, quando o poderoso exército assírio cercou aquela cidade, quando ela era governada pelo rei Ezequias. Conforme está lá narrado, no segundo livro dos reis, capítulo 18 e o capítulo 19. O Império Assírio era, naquele tempo, a maior potência militar do mundo. Cidades haviam sido destruídas, povos haviam sido vencidos, e agora Jerusalém estava diante de quem? Da Síria. Uma ameaça humanamente impossível de resistir. O inimigo não apenas cercou a cidade, não. Eles também tentaram destruir a fé daqueles homens, do povo de Deus. Eles usaram palavras, intimidação, zombando da confiança em Deus. Eles diziam: vá, clame ao seu Deus, vamos ver se eles vão salvar vocês nesse momento. Dizendo que Deus não era capaz, já que eles venceram outras nações, então eles poderiam vencer Jerusalém. Dentro da cidade, tudo indicava fragilidade. Fora dos muros estava o poder militar mais temido do período, a Síria. E dentro dos muros, sabe quem estava? Um povo pequeno, limitado e sem força comparável com aqueles homens. Mas foi justamente nesse cenário que o rei Ezequias entrou no templo.
Ele colocou diante do Senhor a ameaça recebida e reconheceu que aquela batalha não era apenas uma batalha militar, era uma batalha contra o próprio Senhor, contra o Deus de Israel. Tratava-se ali da glória do próprio Deus, pois eles estavam zombando daquele que é o Senhor de todo o mundo. Então, naquela noite, sem estratégia humana, sem espadas, sem lanças, sem combate, sem intervenção militar de Judá, o Senhor agiu. E ao amanhecer, o exército assírio havia sido derrotado pela ação direta do próprio Deus. O inimigo que parecia invencível foi silenciado, fugiu, não suportou. Eles se levantaram e foram embora. É exatamente, meus irmãos, nesse ambiente que muitos estudiosos entendem que o Salmo 46 foi escrito após a vitória do Senhor contra os assírios. Por isso o Salmo começa com uma declaração tão forte, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Antes de falar dos montes se abalando, das águas rugindo, ou das nações em tumulto, o salmista vai fixar os seus olhos, sabe em quem? Naquele que não muda. A presença de Deus no meio do seu povo. Porque a grande verdade deste salmo para nós é a presença soberana de Deus, é a segurança do seu povo em qualquer crise. A presença soberana de Deus é a segurança da igreja em qualquer crise. E nós veremos isso em 3 partes. Primeiramente, o versículo 1 a 3. Que lerei mais uma vez para nos lembrarmos dele. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nos versos 1 a 3 do Salmo 46, o salmista estabelece aqui o fundamento de toda a mensagem desse salmo, ao declarar que a segurança do povo de Deus não depende da estabilidade do mundo. Depende da presença do próprio Deus. Antes mesmo de descrever qualquer problema, ele começa afirmando quem Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa ordem ela é muito significativa, porque a fé bíblica sempre interpreta a realidade a partir do caráter de Deus, e não a partir das circunstâncias, mas sempre a partir do caráter de Deus, de quem Deus é. A expressão refúgio e fortaleza reúne 2 ideias complementares, que se complementam. Deus, ele é apresentado como um abrigo seguro diante do perigo, e aquele que está em guerra necessita disso, e ao mesmo tempo como uma força capaz de sustentar e defender o seu povo diante dos inimigos. Não se trata apenas de proteção passiva, mas é de auxílio eficaz. Deus é aquele que auxilia o seu povo, que luta em favor do seu povo. Quando o salmista acrescenta que Deus é socorro bem presente nas tribulações, ele enfatiza que o auxílio não é distante, nem eventual. O verbo hebraico, meus irmãos, usado aqui, transmite a ideia de algo comprovadamente encontrado. Isto é, Deus já se mostrou repetidas vezes presente nas aflições do seu povo. E aqui o que o salmista está fazendo? Ele quer trazer à memória do povo a atuação divina, lembrando eles todas as vezes que Deus agiu. Por exemplo, quando Deus agiu em favor deles, quando eles estavam diante das muralhas de Jericó. Quando o Senhor agiu em favor deles, quando eles estavam sendo pressionados pelos egípcios.
Então, o Senhor, o salmista, ele quer trazer à memória deles, está dizendo assim, lembrem-se de tudo aquilo que o Senhor já fez, de todas as libertações, de todas as vitórias do próprio Deus, especialmente aquelas vitórias que mais marcaram o povo, que aqui falei, né? Os egípcios, Jericó e tantos mais. Por isso que no verso 2, ele introduz uma consequência direta. Ele diz assim, portanto, não temeremos, já que o Senhor é meu socorro bem presente nas tribulações, então não temeremos. A ausência de medo, ela não nasce da ausência de perigo. Não é que eles não estão correndo perigo, eles estão. Mas nasce a ausência do medo, ou a confiança em Deus, da certeza de quem Deus é. Eles se lembram quem é o Senhor. E o salmista, então, utiliza imagens aqui extremamente extremas, né, para expressar a intensidade do caos. Imagens muito interessantes, porque ele vai falar da terra mudando de lugar e os montes sendo lançados no coração dos mares, no seio dos mares, né, que poderia ser traduzido por o coração dos mares, no mais profundo dos mares. Na linguagem poética, meus irmãos, que a gente deve se lembrar que os salmos são poesias, né? São cânticos, são orações, são poesias. Na linguagem poética hebraica, a terra e os montes, elas representam estabilidade, firmeza, ordem. Demonstra, então, algo que é fixo, que não muda. O mar, por sua vez, frequentemente simboliza forças caóticas e ameaçadoras. Aquele grande perigo que vem sobre os homens. Então, quando as montanhas são vistas afundando no mar, o texto descreve aqui poeticamente uma inversão da própria ordem da criação. Porque é como se aquilo que antes parecia mais sólido no universo deixasse de ser confiável. Aquilo em que um homem coloca a sua confiança perdeu, então, a sua força. Essa imagem comunica que mesmo diante do cenário mais extremo possível, mesmo diante do pior cenário, mesmo diante das piores crises, dos piores problemas, um colapso cósmico que é colocado aqui, a confiança do povo de Deus permanece inabalável. O salmista não está descrevendo aqui uma catástrofe literal, mas ele está usando uma hipérbole. Isso mesmo, uma hipérbole. Para quê? Para mostrar que nenhuma crise, por mais profunda que seja, por mais difícil que seja, tem poder suficiente para destruir a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Os montes podem se abalar, serem lançados no coração dos mares, mas ainda assim Deus continua reinando. No verso 3, a cena do caos ela é intensificada. As águas agora elas rugem, elas espumegem, e os montes tremem diante de sua violência. Os verbos, então, empregados, transmitem movimento, agitação, ameaça crescente. As águas aqui continuam representando forças descontroladas. Imagem frequente no Antigo Testamento para descrever poderes que parecem hostis à ordem estabelecida pelo próprio Deus. Ainda assim, meus irmãos, o texto mantém silenciosamente a mesma convicção do verso anterior. O caos se manifesta com violência, mas o caos não governa a realidade. Assim, esses 3 primeiros versos formam uma poderosa confissão de fé, que é uma confissão de fé. Ainda que a criação pareça desmoronar, Deus continua sendo suficiente. Ainda que tudo ao redor pareça não ter mais sentido, Deus continua reinando sobre todas as coisas. A confiança do salmista não está baseada na permanência das estruturas visíveis, naquilo em que os olhos dele podem ver, naquilo que as mãos podem apalpar.
Mas a confiança do salmista está na permanência do governo do Senhor governando todas as coisas. A teologia reformada vê aqui uma expressão clara da providência divina. É Deus governando, nada foge ao controle soberano do Senhor. Nem mesmo quando tudo parece perder uma ordem. Mesmo quando os montes são lançados no coração dos mares, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Como Calvino, pregando esse texto, interpretando esse texto, ele observou o propósito do Salmo é ensinar os fiéis a olharem primeiro para Deus e não para os montes sendo abalados, para que o temor não seja determinado pelo tamanho da crise, mas pela grandeza daquele que permanece acima dela, que é o nosso Deus. Mas ele continua, porque no versículo 4 a 7, ele vai nos mostrar que Deus nos guarda porque Ele habita conosco. Deus nos guarda porque habita conosco. Vai dizer assim no versículo 4 a 7, meus irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará deste ano até manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, nos versos 4 a 7 do Salmo 46, o salmista muda a imagem do caos natural para a imagem da segurança da cidade de Deus. Se nos versos anteriores o mundo parecia desmoronar sob o rugido dos mares, agora, meus irmãos, o contraste é intencional. Em vez de mares turbulentos, o que aparece? Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa transição ela é profundamente importante. Por quê? Porque mostra que, enquanto o caos domina fora, dentro da presença divina em Jerusalém, há estabilidade. Dentro da igreja há estabilidade, há ordem, há alegria dada pelo próprio Deus. Nos versos 4, ele afirma, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa imagem chama a atenção por um motivo, sabe por quê? Porque, historicamente, Jerusalém não possuía um grande rio, como outras cidades antigas do Oriente Próximo. Diferentes de cidades como Babilônia ou Nínive, que dependiam de grandes cursos de água, Jerusalém não tinha esse privilégio natural. Por isso, o rio mencionado aqui, ele deve ser entendido em sentido simbólico. Ele representa a provisão constante e a vida e a presença sustentadora de Deus no meio do seu povo. Na teologia bíblica, o rio frequentemente simboliza a bênção divina abundante, quando a gente vai olhar para as Escrituras. Por exemplo, essa imagem vai aparecer lá em Ezequiel, capítulo 47, onde um rio sai do templo, trazendo vida por onde passa. E alcança seu desenvolvimento pleno, lá em Apocalipse, capítulo 22, no rio da vida, que flui do trono de Deus. Assim, aqui o salmista apresenta Jerusalém, não sustentada por recursos naturais, mas pela presença natural, sobrenatural, melhor dizendo, do Senhor. Quando o texto fala, então, da cidade de Deus, a referência imediata é Jerusalém, como centro da habitação pactual divina. Foi onde Deus escolheu, a cidade que Deus escolheu ali, então, que a sua adoração ocorresse ali em Jerusalém. E a expressão santuário das moradas do Altíssimo reforça que o verdadeiro diferencial, meus irmãos, daquela cidade não são suas muralhas de pedra, por elas estar em cima de um monte, mas é o fato de Deus ter escolhido se manifestar ali, a sua presença ser manifestada ali entre o povo do Senhor.
O verso 5 desenvolve essa verdade com maior clareza. Porque Deus está no meio dela. Ele vai dizer, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aqui é um contraste deliberado com os versos anteriores. Antes os montes faziam o quê? Tremiam. Agora a cidade permanece firme. A razão é simples. Por que a cidade permanece firme enquanto que os montes tremiam? Porque Deus está no centro de Jerusalém. Deus está no centro dessa cidade. O verbo usado, para jamais será abalada, é o mesmo campo semântico de mover-se ou vacilar, mostrando que a estabilidade da cidade não depende de sua estrutura, não depende da sua engenharia, mas da presença divina de Deus. A expressão seguinte, Deus a ajudará desde antemanhã, carrega forte memória aqui teológica. Porque na história bíblica, meus irmãos, quando nós olhamos a teologia bíblica, o amanhecer frequentemente marca um momento em que Deus intervém decisivamente em favor do seu povo. Por exemplo, isso remete ao livramento, lá no Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, versículo 27. Foi no amanhecer que Deus então fez que as águas afundassem, ali os egípcios. As águas voltaram sobre os egípcios, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 27. E também o livramento de Jerusalém diante dos assírios, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Quando a ameaça inimiga é removida por ação divina, sem combate humano, ali no amanhecer. O verso 6, o cenário aqui externo retorna. Porque ele vai dizer, bramam nações, reinos se abalam. O mesmo verbo usado anteriormente para o tumulto das águas, agora descreve o tumulto político das nações. As nações que se levantam contra a nação, o povo do Senhor. Isso mostra que no pensamento do salmista, tanto o caos natural quanto o caos histórico estão sob a mesma soberania divina. Isso é muito belo, principalmente quando a gente lê Abacuque. Caso você não tenha lido, leia. É muito pequeno, é um livro pequeno, e é muito belo porque vai demonstrar isso, o controle de Deus até mesmo sobre os inimigos, porque está lá Abacuque, ele vai orar, vê o povo em pecado, ele diz, Senhor, vai deixar que o povo permaneça assim? Aí Deus diz, de modo nenhum, trarei juízo sobre eles, e vou trazer a Babilônia. Aí então Abacuque treme, porque a Babilônia era terrível, era um povo, assim, que faziam grandes males. Aí Deus diz, não se preocupe, ele está no meu controle, eu estou controlando eles. Por exemplo, quando a gente olha para Isaías, que o Senhor vai chamar Ciro de meu servo. Meu servo. O controle do Senhor até mesmo sobre as nações pecadoras, sobre as nações inimigas, o Senhor governando todas as coisas. Então, povos se agitam, impérios se movem, reinos vacilam, mas o texto imediatamente declara o quê? Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A simples voz de Deus basta para dissolver aquilo que parecia ameaçador, para desmanchar aquilo que antes parecia ameaçador. Não há descrição de batalha, porque o salmista quer mostrar que a supremacia divina não depende do esforço. Deus não precisa de espadas. Não, basta a sua palavra. Aquilo que ocorreu com os exércitos assírios. Basta somente a sua palavra e ele pode fazer todos os exércitos dissolverem. Aqui reaparece a teologia do Deus Criador, que o mesmo Deus que falou para ordenar o mundo, continua agora governando o mundo com o quê? Com a sua própria palavra. Ele fala e a terra se dissolve. O mesmo Deus que usou a sua palavra para criar, é aquele que usa a sua palavra para submeter povos e nações.
O verso 7 encerra essa sessão com um refrão solene. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o refrão deste cântico, o refrão do Salmo. O título, Senhor dos Exércitos, enfatiza o domínio universal de Deus sobre todas as hostes celestiais e terrenas. Não é que Deus é Senhor do exército de Judá, ou o Senhor é o Deus dos exércitos dos anjos, não. Ele é Senhor de todos os exércitos, de Judá, dos assírios, dos babilônios, de Nínive. Ele é aquele que tem um controle sobre todas as coisas e vai usar cada um para a sua própria glória. Ele não é apenas Deus de Israel, mas comandante supremo de todo o mundo. Ao mesmo tempo, o nome Deus de Jacó introduz aqui a proximidade pactual, porque ao mesmo tempo que ele é o outro, distante de nós, ele também se aproxima de nós por meio de uma aliança. O Deus que governa o universo é o mesmo Deus que se vinculou historicamente ao seu povo por aliança. Essa união entre transcendência e fidelidade pactual é central aqui. Deus é infinitamente poderoso, mas usa esse poder em favor do seu povo, para a sua glória. Na interpretação reformada, meus irmãos, essa seção expressa de maneira notável a doutrina da presença perseverante de Deus em sua igreja. A segurança do povo de Deus não está na ausência de oposição, mas no fato de que Deus habita no meio dele. É por esse motivo que, por anos e anos, mesmo quando a igreja ela é perseguida até a morte, muitos cristãos permanecem fiéis. Não é porque eles são loucos, é porque eles sabem quem governa a história. Eles sabem quem é realmente o poderoso. Calvino, ele enfatiza que a estabilidade da igreja nunca depende da calmaria do mundo. Nunca. Mas da presença daquele que sustenta sua aliança. Os montes podem se abalar, os povos podem, então, vir para cima, tentar destruir a igreja do Senhor, mas é o Senhor que governa ela. E nada fará que ela seja destruída. Ela permanecerá, porque é o povo de Deus. Assim, os versos 4 a 7 ensinam que enquanto as nações se agitam e os poderes humanos vacilam, a cidade de Deus permanece firme, porque o próprio Deus está no seu centro. Deus habita no meio da sua igreja, Deus habita no meio do seu povo. Mas ele continua, na terceira parte, no versículo 8 a 11, ele vai nos ensinar que Deus reina e será exaltado sobre tudo. Ele diz assim no versículo 8 a 11: Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos versos 8 a 11 do Salmo 46, o salmista agora conduz a congregação a uma contemplação direta das obras de Deus na história. Depois de afirmar que Deus é refúgio diante do caos natural e que sua presença sustenta a cidade santa em meio ao tumulto das nações, agora o texto amplia ainda mais essa perspectiva. O Senhor é apresentado como aquele que intervém soberanamente no cenário mundial, encerrando guerras e impondo sua supremacia sobre toda a terra. O verso 8 ele começa com um convite solene, né? Ele está convidando os povos: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O imperativo vinde indica
meus irmãos, aqui uma convocação coletiva. Provavelmente esse salmo, ele tinha um uso litúrgico, ele era usado no culto, chamando o povo a observar os atos divinos, não apenas como memória histórica, mas como um fundamento da fé presente. Vinde, contemplai tudo aquilo que Deus fez. E o verbo contemplar aqui não significa olhar superficialmente, mas discernir atentamente o agir de Deus na história. É ver a mão de Deus agindo em toda a história, Deus guiando todas as coisas para a sua própria glória. O salmista deseja que o povo interprete os acontecimentos mundiais aqui à luz da soberania divina. Deus está governando todas as coisas. Deus está no alto e sublime trono. A expressão, assolações na terra, pode soar inicialmente severa para nós, No entanto, o contexto mostra que essas desolações são atos da justiça de Deus contra poderes hostis. É Deus trazendo um juízo sobre os seus inimigos. O Senhor destrói aquilo que se levanta em oposição ao seu governo. Lembra lá do Salmo 2? Isso já foi nos falado. O Salmo 2 vai falar sobre isso, que reis e povos se levantam contra o Senhor e o Senhor olha para eles e zomba, ri-se dele, porque o Senhor sabe que pode destruí-los apenas com a sua palavra. A ideia aqui, meus irmãos, não é o caos sem propósito, mas juízo soberano que desmonta estruturas de arrogância humana. Na teologia bíblica, isso se relaciona com diversos momentos em que Deus humilha impérios e desfaz forças aparentemente invencíveis, forças que aos olhos humanos eram incapazes de serem vencidas, como aconteceu com o Egito, no Êxodo, ou com a Assíria diante de Jerusalém, como aconteceu com os povos ali de Canaã. Lembra? Quando os israelitas a primeira vez entraram, eles disseram que nós somos que nem gafanhotos diante desses gigantes. Mas o Senhor foi lá e destruiu os gigantes, usando o quê? Gafanhotos. O Senhor Todo-Poderoso tem um controle sobre todas as coisas. O verso 9 aprofunda essa imagem, porque ele diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui Deus não aparece apenas vencendo batalhas específicas, mas encerrando a própria lógica da guerra. Cada instrumento militar citado representa o poder humano organizado por conflito. Arco, lança e carros de guerra eram símbolos de quê? De supremacia militar no mundo antigo, era símbolo de poder. Como hoje, por exemplo. Hoje em dia são o quê? São as armas de fogo, as bombas nucleares, os aviões de guerra, os tanques. Quando um país possui um poder militar, um poderio militar, ele está demonstrando o quê? Que ele é poderoso, que ele está acima das outras nações. No entanto, Deus vai mostrar, o salmista mostrará que Deus põe fim até mesmo a essas armas, até mesmo às guerras. O salmista mostra que aquilo em que as nações depositam sua segurança pode ser destruído instantaneamente pelo Senhor. Tanques, aviões, as piores bombas aí que existem, tudo isso pode ser destruído instantaneamente pelo Deus Todo-Poderoso. Há um importante desenvolvimento teológico aqui, porque Deus não apenas protege seu povo de inimigos, mas demonstra que todo o poder bélico do mundo, poder de guerra, está subordinado a ele. Essa visão se conecta diretamente com a esperança profética, lá de Isaías capítulo 2, versículo 4, não sei se vocês se lembram. Lá vai falar que armas de guerra serão transformadas em instrumentos de paz.
Armas de guerra serão transformados em instrumentos de paz. E com expectativa isso escatológica, é claro, no domínio universal de Deus. Porque os homens imaginam, né, que é eles que vão conquistar a paz. Estão muito enganados. Aquele que trará a paz é o Senhor, no fim de todos os tempos, quando o Senhor Jesus vier para julgar vivos e mortos. Ele trará a paz. Não haverá arma, não haverá guerra, não haverá morte. A única esperança de paz para toda a nação, para todo o mundo, só está em Cristo. Não existe paz fora de Cristo. Até porque, meus irmãos, a nossa pior e a nossa maior guerra não é contra os homens. A nossa pior e maior guerra é contra Deus. Um homem sem Deus, ele está em guerra contra o Senhor. Um homem sem Cristo está em guerra contra o Senhor. Então, antes de você fazer paz com a nação, você precisa ter paz com Deus. E isso somente Cristo pode trazer. No verso 10 ocorre uma mudança marcante. Porque pela primeira vez, o próprio Deus fala diretamente no Salmo. E sabe o que é que ele fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O imperativo aqui, né, aquietai-vos, não significa simplesmente uma tranquilidade interior, uma paz interior, não, mas carrega a ideia de cessar a resistência, abandonar a agitação, largar as armas e reconhecer quem verdadeiramente governa. O Senhor está dizendo para as nações, reconheçam quem é realmente o rei, quem está no alto e sublime trono. Não são os reis de vocês, sou eu que governo todas as coisas perfeitamente. O chamado não é apenas ao povo de Deus, então, mas especialmente às nações tumultuadas, descritas anteriormente. A expressão, né, saber que eu sou Deus, é uma declaração de soberania absoluta. Deus exige reconhecimento universal de sua identidade e autoridade. Ele fala para as nações, diz, olhem para mim e entendam, eu que sou Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que parecia ameaçador no Salmo, mares, montanhas, reinos, guerras, encontra sua resposta final. Deus será exaltado acima de tudo. A repetição aqui do refrão, né, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, amplia a cena para além de Israel. O Deus da aliança é também o Senhor de todo o mundo, de toda a história. Seu governo não se limita a Jerusalém. Toda a terra está destinada a reconhecer sua glória. Está lá, Filipenses, capítulo 2. Todas as línguas confessarão e todos os joelhos se dobrarão. Esse verso possui profunda importância, meus irmãos, na teologia reformada, porque expressa claramente o sentido absoluto de Deus sobre todos os acontecimentos históricos. Nada caminha de forma autônoma. Tudo converge para a exaltação do nome divino. O verso 11 encerra o Salmo, retomando então o refrão do verso 7, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O refrão não é mera repetição poética, ele funciona como uma resposta congregacional à revelação divina acabada de ouvir. Depois do povo, então, ouvir que o Senhor é aquele que põe ordem ao caos natural, que o Senhor é aquele que põe ordem ao caos humano das nações, então o povo responde o seguinte, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, todos em uma só voz. Então, o povo contemplou a soberania do Senhor sobre todo o mundo. O povo reafirma, então, essa verdade central.
Aquele que governa as nações continua presente com o seu povo, no meio do seu povo. É isso que sustenta a igreja. Não sou eu, não é você. Você não é substituível, eu não sou insubstituível. Quem sustenta a igreja do Senhor é o próprio Senhor. O título Senhor dos Exércitos mantém a ênfase no poder absoluto de Deus sobre todas as forças, enquanto o Deus de Jacó relembra então sua fidelidade pactual. O Deus transcendente continua sendo Deus, o Deus que se comprometeu historicamente com o seu povo. Assim o Salmo termina, unindo dois grandes eixos teológicos, a soberania universal e a presença pactual. O Deus exaltado entre as nações é o mesmo Deus que permanece refúgio para o seu povo. A perspectiva cristológica, meus irmãos, essa tensão encontra pleno cumprimento em Jesus Cristo, em quem a presença de Deus se manifesta plenamente e por meio de quem toda autoridade foi declarada sobre o céu e a terra. Calvino, ele nos mostra, ao comentar esse texto, que o objetivo final do Salmo é ensinar que, embora o mundo inteiro pareça estável, vamos falar a verdade, é instável, a fé encontra descanso quando reconhece que Deus não apenas intervém na história, mas que Deus dirige toda a história para a sua própria glória. O Salmo 46 nos ensina, antes de tudo, que a segurança do povo de Deus nunca esteve nas circunstâncias, mas no próprio Senhor. O salmista afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Significa que quando a vida, meus irmãos, se torna estável, quando surgem lutas familiares, enfermidades, dificuldades financeiras, crises espirituais ou conflitos que parecem maiores do que nossa capacidade de suportar, o primeiro movimento do coração do crente deve ser correr para Deus. Muitas vezes nossa tendência é buscar imediatamente soluções humanas, é confiar em estratégias, é confiar em recursos, ou até mesmo em nossa própria força. Mas o texto nos chama a lembrar que há um refúgio mais seguro do que qualquer apoio terreno. Esse refúgio é a presença do Senhor. O salmista vai além e ele declara que ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo que está ao meu lado, que pareça firme, venha transtornar e venha ser lançado no seio dos mares, não temeremos. Não temeremos. Essa linguagem forte revela que mesmo quando tudo aquilo que parece firme começa a tremer, o povo de Deus ainda possui motivo para permanecer firme. E é justamente aqui, meus irmãos, que o texto confronta profundamente o nosso coração. Porque o medo, muitas vezes, revela onde realmente está a nossa confiança. Quando tudo está em ordem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Porém, quando surgem notícias difíceis, perdas inesperadas ou situações que fogem ao nosso controle, rapidamente percebemos como o nosso coração se agita. Parece que o mar, ele nos afunda. Parece que nós éramos os montes que foi lançado no coração dos mares. Muitas vezes isso mostra que nossa confiança ainda está muito ligada ao que é visível, aos olhos, ao que parece estável aos nossos olhos, e não ao Deus soberano que governa todas as coisas. No centro do salmo aparece a imagem do rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Enquanto o mundo ao redor se move em caos,
A cidade de Deus permanece como? Sustentada, porque Deus está no meio dela. É Deus que firma ela. Essa é uma verdade preciosa para a igreja. Não permanecemos firmes porque somos fortes em nós mesmos. Nós somos um povo fraco, um povo pecador. Mas nós permanecemos firmes porque o Senhor habita no meio do seu povo. Esse é um motivo da igreja permanecer anos após anos. Quando a igreja se torna fria espiritualmente, quando ela perde o vigor da oração, ela enfraquece, meus irmãos, na meditação da palavra e permite que pecados permaneçam sem arrependimento, ela começa a agir como se dependesse apenas de estruturas humanas, como se fosse a força do seu braço que sustentasse a igreja. Mas o Salmo lembra que a verdadeira estabilidade espiritual não vem de fora, e sim da presença viva e sustentadora de Deus no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, o texto mostra que Deus é aquele que põe fim às guerras. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Isso também fala ao nosso coração. Porque muitas vezes desejamos paz, sem abandonar aquilo que alimenta a guerra dentro de nós. Queremos consolo sem arrependimento. Queremos restauração sem mudança de vida. Queremos alívio sem renunciar ao pecado. Mas o Senhor, que é refúgio, também é santo. Ele acolhe, mas também chama ao arrependimento. Não existe abrigo verdadeiro em Deus sem disposição de abandonar aquilo que desagrada a Ele. Se você continua praticando aquilo que o Senhor não requer de você, se você continua em desobediência, saiba, você está em inimizade com o Senhor. E é difícil. Lembra, acho muito belo, quando lá no 1 Samuel, no início, quando Eli vai falar com os seus filhos pecando, tudo, aí ele diz assim, né, meus filhos, se um homem pecar contra um homem, ele tem Deus por seu juiz, mas se ele pecar contra Deus, quem é que ele tem por seu juiz? Ninguém. Ninguém. Então, surge a ordem. O Senhor fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra não é apenas um convite, meus irmãos, para diminuir a ansiedade. É uma convocação à rendição, é se render ao Senhor. É Deus dizendo que devemos cessar nossa tentativa de controlar tudo. Devemos reconhecer que nós possuímos limites, nós não somos Deus. É aceitar que Ele continua governando, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele está governando sobre todas as coisas. Quer ver, para você que acha que tudo depende de você, uma das coisas que mais humilha a gente, quando nós pensamos que tudo depende de nós, é o sono. Por que, né, o sono? Porque você dorme e o mundo continua. O mundo não para, porque você dormiu. Ou quando você adoece, você parou suas atividades e o mundo continua. Não depende de você, depende do Senhor. Muitas vezes queremos controlar o futuro, meus irmãos. Queremos antecipar respostas, queremos resolver o tempo de Deus e dirigir as circunstâncias que pertencem somente a Ele. Mas aquietar-se é reconhecer que há um trono acima de toda confusão. E esse trono, ele está ocupado. Tem um Senhor soberano sentado sobre ele. E é justamente no Evangelho que esse salmo alcança sua expressão mais plena. Em Cristo vemos o verdadeiro refúgio prometido por Deus.
quando os discípulos estavam cercados pela tempestade. Foi Cristo quem trouxe paz ao mar, sabe como? Com suas palavras. Quando o pecado ameaçava nossa condenação eterna, foi Cristo quem enfrentou o juízo em nosso lugar. Ele entrou no maior caos para nos conceder reconciliação com Deus. Um caos terrível, onde até mesmo a própria terra sentiu o peso, ao ponto do dia virar noite, ao ponto da terra estremecer, para que ouvíssemos que o Senhor governa, para que o Senhor governasse a nossa vida, para que Ele trouxesse paz sobre nós. Por isso, nossa segurança final não está em viver sem tribulações, mas em pertencer àquele que reina acima delas. Deus reina. Lembre-se sempre disso. Mesmo quando a terra treme, Cristo permanece imutável. E quem está nele encontra abrigo seguro. Quem está em Cristo encontra a paz verdadeira. Quem está em Cristo encontra uma esperança que não pode ser destruída, uma esperança que não é construída por muros de pedra, uma esperança que é construída com o sangue reconhecido antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a sustentar a nossa fé dia após dia. Amém. Vamos cantar nesse momento um salmo, o nosso Senhor, o salmo de número 16. Vamos louvar ao Senhor, exaltá-lo por sua palavra.
Vamos orar mais uma vez e logo depois estarei petrando a bênção. Santo Deus, bondoso Pai, graças te damos por mais um culto que o Senhor permitiu que oferecêssemos ao Senhor nesse dia. Como é bom, ó Deus, começar o dia do Senhor e terminar cultuando o teu santíssimo nome. Aquilo que nós um dia faremos eternamente, diante do Senhor, ali com todos os santos e anjos do Senhor. Nos abençoe, nos leve em paz para as nossas casas. Abençoe os meus irmãos, ó Deus, que possuem lutas no casamento, na criação de seus filhos. Aqueles que estão com lutas, ó Deus, em sua saúde. Que o Senhor haja poderosamente em suas vidas. Que o Senhor continue sustentando a fé de cada um aqui, para que no último dia possamos ouvir o nosso Senhor dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Que o Senhor seja conosco. Recebei a bênção, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.